sendo usado para fazer uma campanha antecipada para Lula. Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba de Lula fazer chacota com a sua fé? Foi o que escreveu ele também ali pelas redes sociais e divulgou um vídeo, né? O Flávio Bolsonaro, que deve ser o opositor de Lula nas urnas em 2026, quer dizer, nesse ano. Bom, Damares Alves também foi para as redes sociais, escreveu lá no X também a sua crítica. Ela escreveu aqui, com tantas outras neste país, como tantas outras neste país, eu e Lulu somos uma família conservadora, tenho orgulho de nossos valores, como o amor ao próximo, respeito aos idosos, valorização da vida, desde a concepção, fé cristã, amor à pátria e o orgulho do verde e amarelo. Somos conservadoras com muito orgulho. E aí ela publicou ela na lata e todo mundo está fazendo isso. Aliás, estou vendo muita gente nas redes também colocando a família inteira na lata, para falar que estão enlatados, conserva em lata. E aí, Sakamoto, o que você acha aí dessas latas que estão aí ganhando força pelas redes sociais? Foi uma agressão da escola de samba aos conservadores? Não acho que foi uma agressão da escola de samba aos conservadores, mas entendo que os conservadores tenham se sentido, na verdade, atingidos. Mas vamos lá. Primeiro, a imensa maioria do eleitorado, que não é gado nem de direita nem gado de esquerda, não vai definir seu voto por conta de desfile de escola de samba. O que acontece, o que a gente viu, a polêmica, né, as polêmicas em torno da Acadêmicos de Niterói, primeiro se era propaganda antecipada ou não, depois a questão dos enlatados que pegaram famílias evangélicas, agronegócio, defensores de ditadura militar, tudo isso, né, nessa crítica, né, ela acabou, na verdade, reforçando apenas o que? A coesão das torcidas organizadas da direita e da esquerda. Então, quem já estava convencido de algo, não só está super convencido disso, mas agora está militando para um lado e para o outro. Isso vale para os dois lados. Isso vale para os dois lados. Ou seja, isso aí atiçou e empoderou as militâncias. O Lula ganhou uma exposição longa na Globo, muito longa. Por outro lado, apanhou bastante nas redes sociais, porque o bolsonarismo acabou se utilizando disso, Aí o bolsonarismo tem que correr atrás, porque a exposição do Lula foi realmente muito grande na Globo, tanto é que acabou atingindo, incomodando eles, No final do dia, nenhuma candidatura vai ser impugnada. É claro, a oposição vai bater um bumbo longo por conta disso, vai transformar isso em guerra digital, não tenha dúvida nenhuma. Agora, alguns pontos E aí a gente tem visto as declarações dos políticos, as declarações de alguns analistas, as declarações vêm no sentido, de falar, olha, foi um ataque direto. Por quê? Porque eles vão tentar vender a narrativa deles, principalmente atingindo quem? Aquele grupo que está com eles fortalecendo. Porque esse grupo, ele é também os grupos, eles não são monolíticos. Você pega esse grupo de muitos de famílias evangélicas, da periferia, das diferentes denominações evangélicas, porque os evangélicos não são um grande grupo monolítico também, é bobagem achar isso, é uma bobagem grande, é preconceito contra os evangélicos, inclusive, mas eles têm influência de vários lados, tem influência da religião, da igreja, mas tem influência também de políticas sociais. Então, há uma preocupação da direita com relação à perda desse grupo e isso, na verdade, cai como uma luva para eles poderem atingir e chegar junto desse grupo e falar, olha, o outro lado não gosta de vocês, tentar gerar uma identidade reativa do nosso contra o outro e tudo isso mais. Agora, alguns pontos que eu acho que é relevante falar. Primeiro, carnaval é contestação. Carnaval não é Natal, Carnaval não é Páscoa, Carnaval é avenida transformada, rua transformada em espaço público de deboche, ironia, galhofa, sempre foi assim. Ataques de lideranças ultraconservadoras, perceba que estou falando de lideranças, lideranças ultraconservadoras contra o Carnaval não vem de hoje. Vem de muito e muito tempo. O Carnaval é uma ode à irreverência, à diversidade, ao prazer da carne de mãos dadas com os prazeres da alma. Então, existe uma crítica com relação a isso. Agora, a crítica da escola, isso que é interessante também apurar, Fabíola, porque a crítica da escola, da Acadêmicos de Niterói, ela não foi uma ação, ela foi também uma reação. Todos os dias, determinados grupos sociais sofrem ataques destas lideranças, estou falando de lideranças evangélicas ultraconservadoras, não são todas, como eu disse, evangélicos são o mundo inteiro, a parte, com várias denominações, vários grupos, mas há algumas lideranças evangélicas ultraconservadoras que jogam o público, jogam seus
fiéis contra esses grupos, contra direitos de trabalhadores, contra políticas de distribuição de renda, contra famílias que não caibam na fotografia tradicional de um homem, uma mulher e filhos, que acha que pessoas que amam diferente são uma subespécie que não demanda direitos. E a gente tem visto ao longo do tempo. O próprio Carnaval do Carioca teve várias escolas que trouxeram como samba-enredo religiões de matriz africana, que são um dos principais pontos de alvo de ódio dessas lideranças. Repito, dessas lideranças, não dos evangélicos como um todo, dessas lideranças, né? E aí, quando alguém critica de uma forma... pode considerar pesado ou não, mas quem critica a exclusão, né, e crime de ódio, isso vira crime de ódio, é uma inversão de valores. Havia uma crítica social dura lá. Pode-se discutir a crítica social presente lá, mas ninguém está discutindo, está todo mundo só sequestrando essa discussão para dentro do debate político, né? E aí, da mesma forma como a gente tem visto agora algumas das lideranças nas redes sociais que eu vi hoje, falando que determinados desfiles de escola de samba que falavam de religiões de matriz africana são de adoradores do diabo que merecem ser emparedadas pelo cidadão de bem. Então, é uma discussão complexa, não é uma discussão fácil. Você precisa garantir liberdade religiosa, mas, ao mesmo tempo, você precisa também garantir que determinadas lideranças religiosas não ataquem a dignidade das pessoas. Isso não pode acontecer, né? E aí, para terminar, Fabiola, eu acho que tem um ponto seguinte: a maioria dos evangélicos quer paz. A maioria dos evangélicos, não tenho dúvida nenhuma, quer paz, não se reconhece em cruzadas violentas, não veste a carapuça, inclusive, dessa crítica. Né, dessa crítica, porque ele fala assim, olha, eu não entro nesse grupo. Eu não estou, na verdade, eu não me agarro em valores que acabam atacando muitas vezes a dignidade de terceiros. Porque esses evangélicos, eles acreditam, eles leram o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 34, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sabe? E não ataque uns aos outros como eu vos ataquei. Não é isso que estava escrito no Evangelho. E aí o que acontece? Olha, é claro que tudo isso vai ser munição eleitoral, mas isso não deixa de me lembrar, e eu termino com isso. Em 1989, Joãozinho 30 fez um desfile que ficou antológico na Beija-Flor, que ele queria colocar um Cristo Redentor vestido com trapos, cercado de população de situação de rua, com favelas, para mostrar exatamente o quê? Fazer uma crítica social. A Arquidiocese do Rio de Janeiro não deixou desfilar, Joãozinho 30 tacou um plástico preto no Cristo Redentor e uma tarja bem grande, mesmo proibido, orai por nós. Olhai por nós. E isso ficou antológico. Por quê? Porque está na natureza do carnaval, está no cerne do carnaval, disso tudo. Naquela época, discutia-se, falava-se que vestir o Cristo de mendigo era ódio. E não era ódio, é uma crítica ao ódio, né? Então, só para lembrar de tudo isso. E olha, o que eu tenho dito? No final dos dias, o público independente, que não está nem alinhado nem à direita nem à esquerda, está menos preocupado com o carnaval e está mais preocupado com o preço da picanha e da cerveja e da promessa do Lula de baixar o preço da carne, que ele está precisando cumprir, né? De baixar o preço da carne em termos de janeiro de 2023. Este é o preço do custo de vida que vai fazer diferença. Da mesma forma que amor de carnaval não sobe a serra, ódio de carnaval não vai para a eleição. Isso na minha avaliação. E uma coisa interessante, morreu 6 trabalhadores na estrada no meio do carnaval. Saíram do Maranhão e iam para Santa Catarina para colher maçã, né? Morreu lá para a região de Marília. Ônibus clandestino, muito em decorrência de uma CLT que está virando pó. Cadê a indignação popular em cima disso? Ninguém ouve, fez chibiu, ninguém sabe, ninguém viu. Triste isso, aliás, né? Nossos sentimentos também aos familiares desses trabalhadores. Foi uma notícia horrível aqui também que a gente trouxe nesse final de semana, nesses últimos dias aqui no UOL. Ô, Josias, vamos lá, vamos falar sobre os enlatados, as famílias em latas, né? Isso sendo divulgado aí pelas redes, a gente mostrou a Damares, o Eduardo Girão também publicou, falando da violência explícita contra os cristãos, proferida ao vivo em rede nacional para dezenas de milhões de pessoas nesse carnaval, a partir de uma escola de samba que cometeu crime eleitoral com dinheiro público. O senador Eduardo Girão, inconformado, somos conservadores, graças a Deus, publicou ele nas redes sociais.
sociais. E os humilhados serão exaltados, ele escreveu. Silas Malafaia também foi às redes para reagir a essa ala da escola de samba. Você achou que foi aí uma crítica, foi uma ofensa? E como é que você recebe aí essa reação dos evangélicos e das famílias conservadoras? Nós fomos analisar, Fabiola, o carnaval é feito pelas famílias, né? Famílias, aliás, de áreas normalmente pobres, que têm no carnaval uma oportunidade de extravasar, tem momentos aí de alegria. Então, obviamente, houve uma crítica na escola. Agora, do ponto de vista político, o Lula não ganhou com esse desfile, porque até a Carmen Lúcia, na semana passada, dizia que esse desfile, quem vai à avenida no carnaval para receber uma homenagem de uma escola de samba, sabe que não está indo para a praia, está indo para a areia movediça, disse a ministra. E quem entra sabe que pode afundar. E do ponto de vista político, o Lula não ganhou nada com esse desfile. Então, essa não é uma conclusão minha, é uma conclusão dos operadores políticos do próprio Lula. O Palácio do Planalto tem pesquisas, eles fazem diariamente uma pesquisa que é batizada tecnicamente de tracking. Então, eles vão acumulando um certo número de entrevistas feitas pelo telefone diariamente, e aí, a cada 3 dias, eles têm uma amostra que é cientificamente ou tecnicamente confiável para aferir ali os humores, né? E a verificação desse tracking é de que o Palácio teve prejuízo, sobretudo com essa investida dos adversários. O bolsonarismo pegou pesado nas redes e prevaleceu nas redes. As mensagens, as postagens, as visualizações foram majoritariamente negativas para o Lula, desde o dia do desfile e nos dias subsequentes, e houve essa polêmica que foi muito bem aproveitada e era previsível que isso ocorreria pelos adversários, porque o Lula vinha fazendo movimentos no sentido de reduzir a sua rejeição entre os evangélicos, por exemplo. E a rejeição não é pequena. Saiu dias atrás uma pesquisa da Quest que mostra que entre os evangélicos a desaprovação do Lula é de 61%. E o presidente reconheceu a música gospel como patrimônio cultural do país, fez acenos a pastores, recebeu líderes religiosos no Palácio do Planalto. Havia todo um movimento para atenuar essa rejeição do Lula no meio evangélico. Obviamente, esse esforço foi prejudicado com esse desfile da Acadêmicos de Niterói. E de resto, Fabiola, eu venho dizendo aqui, e o PT começa em relação aos evangélicos, o partido e os operadores do Lula já estão construindo um discurso segundo o qual uma evidência de que o Lula não teve ingerência sobre a organização do desfile é o fato de que ele, que vinha fazendo um movimento para seduzir evangélicos, não veria com bons olhos o fato de terem enfiado os evangélicos, as famílias conservadoras, numa lata de conserva, né? Então, isso seria, nessa versão dos operadores do Lula, uma evidência de que ele não teve ingerência sobre a organização do desfile, né? Agora, objetivamente, Fabiola, nós estamos diante de uma eleição, uma disputa, uma campanha que deve ser definida pelo andar da carruagem, por um placar miúdo, né? E eu venho dizendo aqui, aparentemente também no Palácio do Planalto há essa percepção de que o desfile acabou cutucando o eleitorado conservador, que parte dele votou no Lula em 2022 para evitar o desastre da reeleição do Bolsonaro, né? Esse eleitor precisa ser cultivado, cativado durante a campanha, seja ele evangélico, seja ele um conservador não bolsonarista, e há hoje algo como, segundo a Quest, 1/3 do eleitorado não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. Vai sair daí o eleitor que vai definir a eleição. E esse eleitor que rejeita o Lula,
ele não olhou para... Se ele rejeita é porque ele acha que o Lula não está governando adequadamente. E aí o presidente é homenageado na Sapucaí, evidentemente esse eleitor achou essa homenagem despropositada. Então, o Lula não ganhou nada. Como disse o Sakamoto, quem vota no Lula, quem é eleitor do Lula, adorou o desfile. Quem é adversário do Lula, quem é bolsonarista inveterado, detestou o desfile. O problema está no miolo, nesse eleitor independente. E esse pode não ter gostado do desfile. E é um eleitor, Fabiola, é esse eleitor que interessa ao Lula cultivar, cativar, trazer para perto de si, para que ele tenha os votos que deram a ele a vitória michuruca ali, por menos de 2% dos votos em 2022. Então, nesse jogo, que prever a necessidade, a contingência de adular, de mimar esse eleitor, nesse jogo o Lula saiu perdendo. Evidentemente, estamos muito distantes da eleição, isso pode ser pode ser atenuado durante a campanha, mas não ganhou nada o governo, não ganhou nada o Lula com esse desfile da escola de samba. Quero crer que nem a escola tenha tido dividendos, Fabiola, porque o que veio a seguir, e essa foi a primeira escola a desfilar, né, a Acadêmicos de Niterói, o que veio a seguir em termos culturais, em termos estéticos, foi tão mais superior. Não sei se porque são escolas mais tradicionais, né? Mas houve homenagem ao Ney Matogrosso, a Rita Lee, houve homenagens à ancestralidade negra, foi tudo tão mais superior que o risco dessa escola voltar para o grupo de acesso é grande, não é negligenciável. Então, não sei se a escola ganhou também, Fabiola. Meio-dia e 26, a gente vai em instantes falar sobre o Lula chegando lá na Índia, mas só para arrematar, tem uma reportagem na nossa página, tá bombando essa, da tiazinha. Você lembra da tiazinha, Sakamoto? Oh. Ela publicou que ela também, agora, ela é uma conservadora. Enlatada. Ela falou que passou por uma transformação espiritual e tudo que ela viveu, aquela coisa da carne, do desejo, né, nos tempos em que ela foi a tiazinha, isso tudo passou. E agora, depois de uma transformação espiritual, ela se considera uma pessoa enlatada. Vamos até ouvir o trechinho aí que ela